Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano. Eu tô aqui para dar uma aula para vocês sobre ataques e invasões ao Brasil. Só que pera, não existe Brasil ainda. Brasil só surgirá em 1822 com a independência. Antes disso não chamamos de Brasil, mas de colônia portuguesa do Brasil, certo? Diferenciando que são ataques. Ataques são incursões militares rápidas, com o objetivo de saque, ou seja, invadiu, roubou, vazou. Invasões são incursões militares com objetivo de fixação, ou seja, invadiu, tomou, ficou, beleza? Os grandes responsáveis por saques e ataques são os ingleses, e pelas invasões nós temos dois blocos de invasões, as francesas e as holandesas. Vamos lá, invasões francesas. Qual a grande causa da invasão francesa? O rei da França não respeita o Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas, 1494, que divide o mundo entre Portugal e Espanha. O rei da França está falando: eu não reconheço a legitimidade deste tratado. Este tratado é sancionado por quem? Quem disse que essas terras são de Portugal e de Espanha? Não reconheço, acabou, vou invadir. Além disso, a França estava passando por guerras de religião. Católicos, nobres de um lado, burguesia protestante de outro. Então o rei, muito espertinho, falou o quê? Burguesia, vocês estão aqui causando problema, por que vocês não vazam pra América, faz uma colônia lá, todo mundo sai ganhando, beleza? Então é nesse contexto que a gente tem que entender as invasões francesas, especialmente França Antártica, ocupação francesa na região do atual Rio de Janeiro, fizeram uma aliança com os Tupinambás, isso pôs em risco a ocupação portuguesa ali de São Vicente. Os índios fizeram uma grande confederação, uma grande união, chamada Confederação dos Tamoios, que visava expulsar os portugueses. Mas os portugueses conseguiram ali mudar o jogo e conseguiram expulsar os franceses. Expulsaram os franceses e fundam São Sebastião do Rio de Janeiro. Ocupam aquela região, beleza? Segunda experiência francesa no Brasil, França Equinocial. Franceses chegam, ocupam a região do atual Maranhão, fundam São Luís, mas também são expulsos pelos portugueses, beleza? Essa é a experiência da invasão francesa. Vamos agora para as invasões holandesas. E para isso nós temos que lembrar da União Ibérica. 1580 a 1640, o momento em que Portugal e Espanha se uniram. Por quê? Porque o rei de Portugal morreu sem filhos. O rei da Espanha chegou lá e abocanhou Portugal, certo? Então agora tudo que é de Portugal pertence à Espanha. Ou seja, Brasil, ou seja, feitorias na África, ou seja, Índias. Tudo pertence à monarquia espanhola, certo? E o que isso tem a ver com a Holanda? A Holanda estava em guerra com a Espanha. Estava em guerra com a Espanha e, além disso, a Holanda é que tinha emprestado dinheiro para os portugueses construírem todo o empreendimento do açúcar. Então, olha só, a Holanda está em guerra com a Espanha, agora o Brasil é da Espanha e, além disso, tem dinheiro holandês no Brasil. Os holandeses falavam, vamos lá pegar. E é isso que eles fazem. Primeira tentativa, invasão holandesa à Bahia. Por que a Bahia? A Bahia é sede do governo geral e, além disso, a Bahia é o grande porto. Os holandeses vêm, atacam a Bahia, tomam Salvador. Só que eles ficam ali igual caranguejo na praia, eles não conseguem adentrar o território. Por quê? Guerras de guerrilhas. Os luso-brasileiros, os senhores de já fazem guerras de guerrilhas. O que são guerras de guerrilha? É uma guerra de movimentação rápida, você conhece território, você faz ataque surpresa, você consegue barrar o avanço dos holandeses. Tudo bem? Então, os holandeses não conseguem adentrar o território, fazer o quê? Vazam, voltam para a Holanda. Anos depois, eles se preparam melhor, se armam melhor e fazem a mesma coisa, atacam o Brasil, mas não na Bahia, atacam Pernambuco. E dessa vez vai dar certo. Num primeiro momento eles atacam, tomam a cidade e não conseguem penetrar novamente, guerra de guerrilha. Mas aí o líder dos holandeses, o Sr. Maurício de Nassau, decide chamar os proprietários para fazer um acordo. O Sr. Maurício de Nassau diz assim: senhores proprietários, tenho a oferecer em nome das repúblicas da Holanda a seguinte coisa: liberdade religiosa e empréstimos. Empréstimos para vocês reconstruírem os engenhos. Tudo bem? Os proprietários aceitam este acordo com os holandeses. E tudo fica numa paz. Proprietários felizes, holandeses felizes, Portugal tá lá na Europa, dominada pelos espanhóis, tudo segue numa paz. Neste momento, o senhor Maurício de Nassau promove uma série de reformas, ele chama cientistas, artistas, tudo que havia de melhor na Europa para vir para Recife.
É um momento de modernização, jardim botânico, observatório astronômico, uma sinagoga no Brasil, enfim, transformações. Porém, tudo que é bom dura pouco. O que acontece? Maurício de Nassau é mandado de volta para a Europa. Coloca no lugar dele um burocrata. Além disso, a Holanda está endividada por causa das guerras e faz o quê? Cobra os empréstimos. E o que os proprietários, os senhores de engenho fazem? Não querem pagar o que eles emprestaram. Então eles decidem expulsar os holandeses. Começa aí a última fase. Depois desse período de apogeu, a administração de Maurício de Nassau marca o apogeu do açúcar no Brasil. Depois desse período de apogeu, os luso-brasileiros, os senhores de engenho, decidem expulsar os holandeses. E começa aí uma grande guerra de expulsão. Num primeiro momento, Portugal, que em 1640 se separa da Espanha, Portugal não ajuda Pernambuco. Por quê? Porque Portugal teve que pedir ajuda para a Holanda. Como assim? Quando Portugal se separa da Espanha, ela precisa de aliados fortes, e um desses aliados é a Holanda. Depois será a Inglaterra. Mas vamos voltar para Pernambuco. Os luso-brasileiros conseguem expulsar os holandeses. E o que acontece? Os holandeses saem de Pernambuco com mudas de açúcar e com conhecimento de produção. Os holandeses pegam um barquinho e vão ali para o Caribe, ali para as Antilhas. E lá eles fazem o quê? Produzem açúcar, produzem muito açúcar. Se a gente tem muito produto no mercado, o que acontece? O preço desse produto cai. O preço do açúcar cai no mercado internacional e isso gera uma crise do açúcar. Em meados do século XVII, o valor do açúcar cai e toda a sociedade açucareira entra em crise. Pessoal, isso é um pouco sobre ataques e invasões à colônia portuguesa do Brasil. Professor Basílio, canal Historiando. Muito obrigado.